Quem é que nunca ouviu essa musiquinha aí, hein? Bem, gente, aqui é o Thiago de Maia e eu estou aqui começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo mais nostálgico, né? Quem que nunca passou as tardes, manhãs, boquinha da noite, no fliperama, jogando aquela ficha, aquele troco do pão, né? Aquela coisa toda. Jogando aqueles jogos épicos, passando raiva com aqueles boss, aqueles chefes super apelões. Pois é, esse vídeo aqui vai ser um vídeo nostálgico e ao mesmo tempo vai ser uma homenagem, né? Vai ser uma homenagem a todas aquelas pessoas que viveram um pouco da década de 90 e um pouquinho do começo da década de 2000, né? De 2000 até 2010. E eu queria falar mais sobre o fliperama da Dona Nice, que era o Center Games Panorama, aqui perto da minha casa, quem me conhece sabe. E foi um fliperama que marcou muita gente, onde eu conheci muitas e muitas pessoas que até marquei nesse vídeo. E, enfim, eu fiz uma lista aqui de 4 jogos, aliás, são mais de 4, mas são 4 jogos marcantes, né? E das máquinas, né? Nos arcades ou nos arcades, né? No arcade. Então, vamos lá com essa lista, vamos lá. O primeiro jogo que eu me lembro fielmente é um jogo chamado Galaxy Fight. Galaxy Fight! Bom, Galaxy Fight foi uma das primeiras opções de jogos que tinha lá na fliperama da Dona Nice, né? E tipo assim, esse jogo, cara, ele não era fácil não era fácil mesmo. Ele contava com 8 personagens jogáveis, né? Nos quais tinham os principais, era o Rolf e o Kazuma. Então assim, o sistema de jogo era bacana porque a tela era infinita, assim, você rodava a tela toda e tal. E cada personagem tinha que proteger o seu planeta, pelo que eu entendia no jogo, assim. Tinha um personagem bônus, que era o Bônus Kun, que era tipo um queijo, sei lá. Uma coisa assim estranha, um saco de pancada. E tinha o Yakopu, que era um mini boss, que era um coelhinhozinho bem pequenininho, que era chato pra acertar e muito apelão também. E além do mais, ele se transformava no personagem que lutava. Se você tava jogando com o Rolf, ele se transformava no Rolf. Se você estivesse jogando com o Alvan, ele se transformava no Alvan. Tipo o Shang Tsung, né? E o boss, que era o Felden. Eu não tenho nem o que falar desse boss, eu acho que muita gente que jogou esse jogo nem chegou a enfrentar esse boss, porque ele era muito, muito difícil, além do jogo ser, sabe, muito mega fucking difícil também. Agora eu te falo uma coisa, depois de zerar o jogo, tu ainda enfrentava mais um chefe, que era o nome dele era Howie. E o engraçado, eu acho que ninguém nunca nem enfrentou esse boss, cara, porque eu acho que ninguém nem sabia da existência dele, porque é muito simples de você até chegar nele. Basta você zerar o jogo sem perder nenhum round. Olha que fácil. Galaxy Fight era um jogo divertido, era muito legal, era. Mas eu acho que a dificuldade dele era tão grande que fazia com que você perdesse mais tempo querendo jogar o jogo. Mas o jogo em si era muito legal. E esse do boss novo eu vim saber pesquisando sobre esse vídeo, bicho, que nem eu sabia desse boss. Baseado no filme de 1994, Double Dragon também pintou lá no fliperama da Dona Nice. E sim, era um jogo ótimo, muito bom mesmo. A trilha sonora era marcante, cara. Eu me lembro que quando você pegava o Billy ou o Jimmy e quando tava com a barra de especial cheia, você apertava os 4 botões e ele se transformava num guerreiro mais forte, mais rápido e ainda mudava a música. Te liga aí. Double Dragon também contava com 8 personagens, né? Tinha o Billy, tinha o Jimmy, ainda tinha alguns que apareceram até no filme, né? O Abobo e a Marion. Tinha o mini boss, que era o Duke, que era muito apelão. A manha dele era ficar pulando de um lado para outro.
até uma hora que ele pulasse junto. Então você ficava parado, ele ia pular em cima de você e você executava um murrão, né? Que é frente meia lua. E continuava pulando de um lado para o outro até acabar o tempo, porque enfrentar ele no Gogó é difícil. E depois dele tinha o Chuco, que também é o vilão no filme e muito difícil. E eu me lembro que o especial dele, ele ficava meio que invisível, porque na verdade ele entrava no chão, aparecia só a sombra dele, igual no filme, não sei se vocês se lembram. E sim, tirava muito HP e sei lá, era muito triste, cara. Mas o Double Dragon não deixou de ser um jogo marcante, cara. Era um jogo muito legal, muito massa. Billy, win. Lá no início também tinha os dois samurais Shodown, né? Que era o Samurai Shodown 2 e o Shodown 4. O 4 era mais fácil, porque a mobilidade dos jogadores era melhor. Os fatalities dele, na verdade, os especiais dele, os movimentos eram mais fáceis de serem executados. E também tinha um sistema lá de vários... Tinha outro sistema de jogo que ele deixava o jogo mais dinâmico, né? Mas pra mim o Samurai 2 era infinitamente melhor, cara. Você era realmente um verdadeiro samurai, assim. O jogo era meio lento e tinha toda aquela ambientação oriental e a trilha sonora era bem cultura mesmo, né, do Japão, né? Aquela coisa meio samurai. E sem falar também dos personagens, cara. O Haomaru, o Genjuro, o Unkyo, o Nakoruru, o Jubei, o Hanzo. Muitos deles existiram mesmo de verdade lá, né? Eu andei pesquisando e realmente alguns existiram. A Tori Hanzo não precisa nem falar, né? Foi citado, tem vários filmes aí. O mais recente, o Kill Bill, que eu me lembro, né? E eu me lembro que o Samurai, cara, ele era um jogo assim... ele era como os outros jogos que eu citei, né? Era difícil. E eu me lembro que teve um cara lá no início que ele gastou umas 20 fichas pra derrotar Mizuki, que era a chefe final, né, do samurai, e ele não conseguiu. E ele perdeu todas as fichas e não derrotou, porque ela era muito difícil. Ela tinha uns movimentos assim que era... Parece que naquele tempo o chefão, né, o boss, ele sabia o que tu ia fazer. Parecia que ele lia a tua mente. Bom, eu queria deixar uma curiosidade em relação ao jogo do samurai. Além de muitos e muitos personagens existirem, né, serem reais, existia também uma inspiração que é um jogo de cartas japonês chamado Hanafunda. E o Genjuro, ele leva um pouco dessa cultura. Bom, na imagem que vocês estão vendo, na primeira e na terceira coluna são imagens dos jogos de cartas, do Hanafunda. E na segunda e na quarta coluna são imagens do jogo. Vocês estão vendo a comparação, né? Tem o guarda-chuva, o movimento dele, o cenário dele. Então tudo é inspirado nesse jogo. O que eu acho interessante do Samurai, porque ele não é um jogo que simplesmente nasceu à toa. Então teve toda uma inspiração. Eu recomendo muito vocês a procurarem saber um pouco dessa cultura, porque sinceramente eu fiquei fascinado e recomendo a todos.
Fighters 97. Story moves toward final destiny. Isle of Fighting to come again. As the year flew by full of excitement, now declare the opening of our special team tournament begins. In 1996. The King of Fighters foi um jogo épico, né? Acredito que 100% das pessoas que passaram no Center Games sabe que o jogo foi marcante, né? O sistema de jogo era incrível, que te prendia a jogar, né? Questão de 3 personagens, aquela coisa toda. E também foi um jogo que a gente... Esse jogo me ensinou a querer saber mais o enredo do jogo. E The King of Fighters tinha um enredo muito, muito foda, cara. Muito simples, mas bem envolvente, né? A saga 94 até a 97 foi, assim, bem marcante. Foi legal e zerar com o trio, com a Chizuru, o Kyo e Yori no 97, pra tu ver aquele final, era muito legal, cara. Era, pô, sem palavras. Não tenho nem o que dizer dos personagens desse The King of Fighters, né? Não tenho nem o que dizer sobre o jogo, porque foi marcante. E sem falar também no melhor fucking boys ever, né? Rugal. O que falar do Rugal, cara? Eu acho que ele tá entre os chefes mais mitológicos de todos os jogos de luta, cara. Porque o Rugal... Eu acho que a única vergonha que fizeram pro Rugal foi fazer aquele Rugal ridículo naquele filme. Olha a diferença do Rugal do jogo pro do filme, cara. Não tem nem comparação, entendeu? Acho que a única vergonha que existiu do The King of Fighters foi realmente o filme, porque o filme é uma bosta, mano. Desculpa o palavreado, mas o filme é ruim, entendeu? E sim, o Rugal foi o melhor chefe, tá? Eu sei que tem o Goenitsu, eu sei que tem o Orochi, mas o Rugal era Rugal e... enfim. Não tem outro. Bom, pessoal... É isso, eu queria comentar com vocês, né, trazer esse sentimento nostálgico em relação a essa época tão boa que foi passar horas e horas lá no fliperama da Dona Anice. Eu acredito que muitas pessoas vão concordar, né, mas o fliperama lá era um fliperama muito bom, não tinha bagunça, né, não tinha briga, não me lembro de nenhuma briga. Era um ambiente tranquilo e a Anice também fazia com que todo mundo se sentisse em casa, né. Era uma pessoa muito educada, né. Não tenho notícia dela desde então, faz muito tempo, desde quando ela foi embora. Que eu não sei, não sei, mas espero que, quem sabe, nesse vídeo chegue até ela e a gente possa trocar um papo aí, matar uma saudade, sei lá. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, né? Deixa nos comentários aí, diz qual foi os jogos que marcou a tua juventude, né? Se eu me esqueci de algum, desculpa, porque a idade tá chegando, né? Bem, gente, é isso. Fique com Deus. Um forte abraço e obrigado.